Hello people, how are you? Welcome back one more time. Bem-vindos mais uma vez, né? Hoje nós estaremos tratando mais um assunto aí sobre o inglês. É uma coisa bem legal, uma coisa que vem acontecendo com muitos alunos. Isso desde a época que eu comecei a ensinar, né, o inglês. E era engraçado que eu passei por isso, né? E hoje eu vejo o mesmo filme, né? Com os alunos de hoje que estudam inglês, né? Segurança, medo, né? É muita parte emocional na hora de aprender inglês. Então, eu conheço muitos alunos que são muito inteligentes, são demais, mas tem medo, tem insegurança, estão com dificuldade na parte emocional, né? E não na parte intelectual. Então, para você que tem essa dificuldade emocional para aprender o inglês, esse vídeo vai ser para você, tá? E para você que já vem aprendendo, né? Não, super confiante, então continua com a gente que também vai ter dicas boas aqui ao termo da aula, que são técnicas para a gente estudar com maior êxito, né, o inglês, tá bom? Então, let's go to the class. I'll share my screen. Vou compartilhar minha tela com vocês. E a gente entra no assunto aqui. Let's go! Então, título da aula de hoje, como treinar a emoção para o inglês, né? Então, como entender o que acontece na sua mind, né? Na sua mente, para você usar isso ao seu favor, tá? Então, vamos começar aqui. Muitas pessoas aí confundem intelectual com emocional, né? São muito inteligentes, né? São inteligentes demais, mas a parte emocional não coopera muito, não ajuda, né? Então, pessoas que têm brilhantes ideias, mas não falam, né? Já viu aquela questão na reunião? Tá todo mundo na reunião e o chefe está precisando de uma solução, você tem a solução muitas das vezes, mas você não fala por insegurança, aí o cara da sua frente fala a solução que você tinha pensado primeiro, e aí ele é promovido. Né? Aí, ou seja, você teve um intelectual ótimo, mas o emocional, a coragem ali não teve. Então isso aí fez com que você não progredisse no profissional. Isso acontece no inglês, tá? Por incrível que pareça. Por isso que nós vamos tratar um pouquinho aqui da questão que acaba tratando com alguns alunos, que seria a questão do medo, né? Muitos alunos, eles têm medo, né? Quando se trata do inglês, eles têm medo. E assim, quando fala de medo, é medo de tudo. Medo de comprar, medo de adquirir o produto e ser enganado. Tem medo de várias coisas, né? Mas falando pro lado do inglês, pro lado da aprendizagem, o primeiro medo que ele tem é o medo de errar, né? Então eu encontro muitos alunos que têm medo de errar, né? E tem potencial, aquilo que eu falei para vocês no início. O intelectual muito bom, mas seu emocional, ele tem medo de errar. Né? E eu falo para os alunos, você não precisa ter medo de errar, porque se em português você comete erros, que dirá numa língua, num idioma que não é teu, né? Não é do teu dia a dia. Entendeu? Então, muitos alunos eles têm medo de errar. Esse é o primeiro número, é o número 1 aí de problemas emocionais que acabam pegando todos os alunos, o medo de errar. O segundo medo é de não ser entendido. Então, você já deve ter passado por uma situação onde tinha um estrangeiro em determinada festa, em determinado lugar, e chegou o momento que aquele estrangeiro ficou sozinho, então surgiu a oportunidade de você falar com esse estrangeiro. Aí na sua mente vinha a frase para falar, só que você não foi, por causa que o medo de não ser entendido ficou martelando ali na sua mente. Você não vai ser entendido, você não vai ser entendido, você não vai ser entendido. Ou, e se você não for entendido? Né? Então fica muitos esses pensamentos na hora de falar com o estrangeiro, medo de não ser entendido. Também existe o medo de acertar. Por incrível que pareça, tem alunos que têm medo de acertar, né? Para você ver como é complicado essa questão do emocional no aprendizado do idioma. No nosso caso aqui, o inglês. Tem aluno que tem medo de acertar. Tem alunos que falam inglês, mas eles estão com tanto medo que, mesmo que eles acertem, eles meio que não acreditam. Poxa, eu acertei, não é possível. Recentemente teve um caso com um aluno que ele falou para mim que ele tinha conseguido fazer uma atividade muito difícil de inglês, mas ele conseguiu memorizar as palavras, mas ele falou assim, mas
Professor, eu só consegui fazer porque fiquei com o texto 24 horas estudando e tal. Foi 24 horas é maneira de dizer, tá? Ele falou, eu fiquei estudando bastante e eu só consegui por causa disso, porque se fosse por mim mesmo, eu não tinha conseguido, sabe? Algumas coisas que você para analisar, você fala, meu, não tem sentido o que você está falando. Se você estudou, você vai acertar. Mas às vezes o medo é tão grande que até mesmo quando a pessoa acerta, ela não acredita, ela fica meio receosa, mesmo tendo acertado. Então, muito complicado. E o último, que é o medo de ter êxito, que é esse caso também, que tem a ver com acertar. A pessoa é tão complicada com referência ao medo que ela tem medo de ter sucesso com aquilo. Né? Então, é uma coisa muito, muito, muito séria que tem que ser tratada, tá? No nosso caso aqui, com as dicas que eu vou passar adiante, tá bom? Então, se você se encaixa em uma desses 4 tópicos que eu passei para vocês, presta atenção, fica com a gente que a gente vai ver muita coisa ainda pela frente. Então, começando pelo medo, partimos para a insegurança. Insegurança também faz parte do vocabulário de muitos alunos da aprendizagem do inglês. Então, cara, aquela questão, às vezes você sabe, mas acredita que não sabe. Foi o caso do aluno que eu expliquei agora. Que ele tinha feito, ele tinha aprendido, ele sabia, mas mesmo assim ele insistia em dizer que só soube porque teve que ficar dedicando esforço e tempo para aquilo. Então, poxa, a pessoa sabe, mas ela, dentro dela, ela não aceita que ela sabe, ela está sempre se puxando para trás, né? A pessoa é insegura. Por mais que você fale que ela está indo bem, por mais que você fale que ela está conseguindo, ela não consegue enxergar isso é insegurança. Ou que também acaba acontecendo de conseguir entender alguém, mas acredita que não entende. Eu falei isso na última semana, que teve um aluno que ele falou que o listening dele não estava bom e ele conversava com estrangeiros, mas na hora de ouvir um vídeo em inglês, um seriado e tudo mais, ele não conseguia entender. E ele falava que o listening dele estava ruim. E eu perguntei para ele, você consegue entender o contexto geral? Consigo. Eu falei, você não consegue entender palavra por palavra, né? Não consigo. Eu falei, eu também não. Eu entendo a mensagem no geral. E a mensagem é o que importa, não a palavra por palavra. Aí ele passou a acreditar em si. Aí ele começou a ficar mais seguro. Mas até então ele tinha uma insegurança porque ele conseguia entender, mas dentro dele ele acreditava que não estava entendendo. Porque tinha só por causa de uma ou outra palavra que ele não entendia, ele achava que não estava entendendo. Então, medo e insegurança são uma das principais armas aí que vão te paralisar, se você não cortá-las, tá? Então, dando seguimento aqui, pessoas que sempre correm, sempre estudam, mas acreditam que está parada, é um sentimento de insegurança também. Uma pessoa que, eu estou sempre estudando, mas quando eu vou aparecer, quando eu tenho que usar o inglês para algum lugar, parece que eu nunca estudei inglês, parece que eu nunca vi. Vivo estudando, mas na hora de aplicar, não sai, não vem. E isso também acaba gerando uma insegurança. Isso é uma das causas também. Eu vou explicar por que tudo isso acontece, tá? Vamos lá, vamos sequência. Uma das coisas que causam todo esse tipo de situação é a tensão, né? Então, tem pessoas que elas têm tensão na hora de falar inglês. Então, primeiro, só recapitulando, temos o medo, né, que paralisa muitas pessoas, o emocional das pessoas. Temos também a questão da insegurança, que também paralisa muitas pessoas, e temos a questão da tensão. A tensão que faz com que a pessoa que só de imaginar, tem pessoas que só de imaginar falando inglês, ou estando em algum lugar, ou no trabalho, elas já ficam preocupadas, ansiosas e acabam saindo do racional, né? Só de imaginar. E tem pessoas que, todas as vezes que é posta a prova, que é colocada a prova, né, do indivíduo que é posto a prova, ele fica, as palavras somem, e só lembra de coisas ruins no momento. Então, medo, insegurança e tensão são uma das 3 principais armas aí que vão te paralisar se você também não cortá-las, tá bom? A causa de tudo isso, fenômenos que acontecem em nossa mente. Nós aqui na Universidade do Inglês, nós trabalhamos com o método que professores da Universidade de Harvard desenvolveram, né, para ensinar o indivíduo a falar inglês em no máximo 6 meses. Né? Mas tudo isso a gente usa a base científica
e também essa base científica vai dentro da questão da mente humana. Então, alguns fenômenos que acontecem em nossa mente, se a gente não entender, a gente vai acabar nos auto-sabotando. A gente vai acabar se prejudicando sem saber. Então, vamos entender alguns fenômenos aqui. Existem 4, existem alguns outros, mas eu vou citar 4 aqui, que é o fenômeno RAM, o gatilho da memória, janelas e circuito fechado da memória. Tá? Gravem bem isso. Tá? O que causa muitas das vezes o medo, a insegurança e a tensão são alguns fenômenos que ocorrem em nossa mente. Então, o fenômeno RAM, o fenômeno do gatilho da memória, o fenômeno das janelas e o circuito fechado da memória. Vamos entender? O fenômeno RAM. O RAM, siglas RAM, Registro Automático da Memória. O que significa? Significa que a todo tempo o seu cérebro está registrando algo na sua memória. Queira você ou não. Né? Eu costumo até brincar com os alunos assim, que nós nunca compramos, por exemplo, um CD. Aliás, tem pessoas que compraram, mas um CD que você não... Uma música que você não gosta de ouvir. Ninguém compra CD que não gosta de ouvir. Eu falei CD só para vocês entenderem. Então, eu sei que hoje é tudo online e tal, Spotify, mas eu estou usando um CD só para você entender. Ninguém nunca foi numa loja comprar um CD, ou ir na internet baixar uma música, enfim, que não goste, a música que não goste. Mas você pode perceber que as músicas que você não gosta, você também sabe. Né? Não todas, né? Mas uma parte você sabe. Né? E você nunca comprou. Se eu cantar um trecho de uma música aqui que talvez a maioria não goste, mesmo que vocês que não gostem, vocês vão saber completar o restante da música. Por quê? Porque a sua memória registra, sem a sua autorização, ela está fazendo esse registro. Ainda mais se você for na esquina e um bar estiver tocando. Você for numa festa, está tocando a mesma música. Aí você está andando na rua, passa um carro com som alto tocando aquela música. Deu para entender? Então, assim, o registro automático da memória acontece sem a sua autorização. Esse é o fenômeno RAM, tá? O fenômeno do gatilho da memória são situações que te fazem lembrar rapidamente de uma experiência vivida. Né? Então, já viu aquela situação que você está conversando com alguém, aí você está andando na rua, passa alguém, cheiro de perfume. Na hora você lembra de um lugar que você foi visitar lá no sul e você estava dentro de um restaurante com o seu pai, com a sua mãe tomando café e vocês experimentaram perfume naquele lugar. Olha o que a sua mente fez. Você estava andando na rua, a pessoa passou, você sentiu o cheiro do perfume e automaticamente você foi transportada para o momento que você estava com seus pais lá no sul tomando café no restaurante, provando o perfume. No caso, tomando um cafezinho lá, mas é o perfume que vocês compraram. Ou seja, gatilho da memória são situações que te fazem lembrar de uma experiência que você já viveu. Seja ela boa, seja ela ruim. Quer ver um exemplo? Um exemplo típico. Todo mundo está assistindo filme de terror. E aí tem uma parte lá que o boneco, já sabe, né? Que o boneco lá sai da cozinha e se esconde atrás do sofá. Sai correndo com a faca na mão da cozinha e vai para trás do sofá. E aí o personagem tá vendo lá, o boneco vai lá e ataca o personagem. Tudo bem. Acabou o filme, todo mundo vai dormir. De madrugada, você quer usar o banheiro e vai. Quando você olha para a porta da sua cozinha, só de olhar para a porta, o seu cérebro sozinho, o fenômeno RAM, foi registro automático da memória. Você assistiu o filme, seu cérebro registrou. Aí quando você está indo para a cozinha, você olha para a porta e na hora você lembra do bonequinho. Aí você fica, poxa, agora eu vou para a cozinha ou não vou? Vou ou não vou? Aí você acende todas as luzes da garagem, acende a luz de todo mundo, só para ir no banheiro. Porque o gatilho da memória te fez lembrar uma experiência que foi vivida pelo fenômeno RAM. Tudo bem? Então, gatilho da memória são momentos, situações e até mesmo cheiros que te fazem lembrar de uma experiência que foi vivida em algum lugar, em algum momento, tá bom? Temos as janelas, né? Nós já vimos aqui o RAM, vimos o fenômeno RAM, o fenômeno do gatilho da memória e estamos vendo agora o fenômeno das janelas. Janelas são o lugar onde ficam armazenadas boas e más experiências. Presta bem atenção. Janelas é o lugar onde ficam armazenadas boas e más experiências. Então, todas as experiências que você tem na sua vida, seja ela boa ou ruim, ela é depositada na sua mente. Não tem como deletar isso. É impossível.
Psicologia diz isso, que é impossível, não dá para você deletar. Dá para você reeditar, mas deletar não dá. Então, coisas boas e ruins ficam registradas nessas janelas na sua mente, tá? E também nós temos o circuito fechado da memória. O circuito fechado da memória acontece quando você está diante de uma situação, vamos imaginar aqui, você quando era pequeno, está andando de bicicleta e na ladeira ela perdeu o freio e você se machucou. Isso pequeno. Então, teve o registro automático da memória, guardou aquela informação ali, certo? Aí um dia, você já crescido, já você está descendo de moto em uma rua. Quando você começa a descer a rua, o gatilho da memória te faz lembrar de um registro automático feito lá na sua infância. E conforme você vai descer na rua, você não consegue mais pensar em nada, a não ser naquele momento que você descia e se machucava. Ou seja, aquele trauma, você só consegue pensar naquilo, você não consegue pensar em mais nada. Ou seja, isso aqui é o circuito fechado da memória. Quando você é levado a ficar pensando apenas naquilo. Ou seja, o que foi bom, aquilo que foi ruim. Então, descendo a ladeira ali de moto, depois de crescido, você lembra que quando você caiu, quando você era pequeno. Por mais que você tente pensar coisas boas, você não consegue, porque o que fica passando na sua mente são só coisas ruins. Ou seja, isso é o que nós chamamos de circuito fechado da memória. Beleza? O que eu quero dizer com tudo isso? Que voltando aqui, quando nós estamos passando por alguma experiência com o inglês, e ela é ruim, o que acontece? Ocorre um registro automático na nossa memória, daquela experiência ruim. Tudo bem? Aí passa-se o tempo e tal, aí a gente está aprendendo inglês. Quando a gente é colocado à prova para fazer alguma coisa em inglês, seja falar, escrever, conversar, responder e-mails, o que acontece? Quando a gente vai falar inglês ou fazer alguma coisa, o gatilho da nossa memória lembra aquele trauma que vivemos no passado. Certo? Se ele lembra isso daí, o que acontece? Ele está acessando uma informação, ele acessa uma janela, que foi uma informação ruim de trauma que foi registrado, ele acessa a janela e te coloca num circuito fechado. Ou seja, você não consegue pensar em mais nada a não ser naquele trauma que você teve no passado. Certo? Tá, o que isso tem a ver, professor? O que tem a ver é que essa é a causa de dar branco. Poxa, professor, eu estudo, mas toda vez que eu vou fazer dá branco. Já aconteceu isso com você? Poxa, professor, toda vez que eu vou responder um e-mail, eu tremo. Eu não consigo. Aí quando eu saio da frente do computador, começa a vir as palavras tudo na minha mente. Mas quando eu sento na frente do computador, as palavras somem. Por que isso acontece? Porque foi registrado uma situação ruim na sua memória. Toda vez que você é colocado naquela situação, é ativado um gatilho que acessa uma janela, que tem a experiência ruim, que te coloca num circuito fechado e te deixa sem saída. E toda vez que você é colocado à prova, para falar inglês em uma entrevista, para responder um e-mail, para seja lá o que for fazer com o inglês, dá branco. Por quê? Porque você fica lembrando daquilo que já passou. Só lembra daquilo e não consegue sair. Né? Aí é onde bate frustração, onde bate aquele negócio, não sou inteligente, e não tem nada a ver. Você é inteligente. E acontece que você tem que trabalhar o seu emocional. Tá? Então, eu passei bem por cima para não ficar muito extenso esse vídeo, então, só para a gente entender. O que a gente vai fazer, então, com tudo isso? Você falou, pô, legal, bacana. Mas e aí? O que eu vou fazer para treinar, tá? Isso aqui não tem nenhuma mágica aqui, tá, pessoal? Aqui são algumas técnicas, são treinos que você vai fazer e conforme você vai fazendo, você vai melhorando, vai se superando. Eu passei todo esse conhecimento bem, eu enxutei bem, eu tentei enxugar bem todo esse conhecimento para você entender como funciona a sua mente. Não adianta nada passar 500 mil vocabulários aqui para você, sendo que na hora de você ir lá aplicar, você não conseguir. Então vamos entender como é que funciona o emocional, que aí depois a gente pega firme no intelectual. Beleza? Então, o que fazer aqui? Primeira coisa, relaxar e raciocinar. Relaxe. Vai fazer alguma atividade que vai te cobrar o inglês, seja numa entrevista, seja se responder e-mail, seja lá o que você for fazer. Relaxe.
Procura relaxar. Ah, mas não dá. Dá. É exercício. Se você fizer esse exercício de procurar ter autocontrole, procurar relaxar, você vai perceber que quando você começa a relaxar, você começa a dar opção para o seu cérebro raciocinar. Quando você começa a pensar, você fala, meu, eu tô com medo do quê? Do que eu tô com medo? Por que eu tô inseguro? Por que eu tô tenso? Você começa a pensar. Mas isso primeiro você tem que relaxar. Relaxa primeiro. Depois você começa a pensar. Começa a criticar. Por que eu tô tenso? Sendo que eu sei do que se trata. Por que eu tô com medo? Por que eu tô inseguro? Sendo que eu sei do que o assunto aqui. Começa a pensar nisso que você vai ver que você não vai ser levado para aquela situação traumática que você viveu lá atrás, que a sua memória fez, aquele registro traumático que a sua memória fez sem a sua permissão. Quando você começa a pensar e criticar-se, você vê que o problema não está que você não é inteligente, que você só precisa entender o porquê que você está daquele jeito. Quando você começa a entender, poxa, por que eu estou tenso? E você não encontra a resposta, você fala, meu, eu não preciso estar tenso. Aí você começa aos poucos a pegar o controle. Por que eu estou com medo? Para e pensa, por que eu estou com medo? Quando você começa a pensar, o seu racional, ou seja, não é mais irracional, o seu racional começa a falar, bom, você não precisa estar com medo, você está com medo do quê? Do nada? Aí você começa a falar, ah, não preciso estar com medo. Aí você começa a assumir o controle novamente. Então, primeiro passo, relaxar primeiro e depois você raciocinar. Bom? Segundo passo, praticar. Eu tenho batido nessas teclas em todas as aulas. Então não adianta nada eu passar aqui 1000 coisas e você não praticar. Não tem como. Você precisa. Se você está sério no inglês, você precisa praticar. Tá? Quando nós praticamos, nós vamos aprendendo coisas novas. Né? Aprendendo coisas novas, a gente vai criando janelas. Lembra das janelas? As janelas são os lugares onde ficam armazenadas as informações ruins e boas. Lembra disso? Ó, um desenho para ilustrar aqui. Ó. Então, com a prática, a gente vai criando janelas com boas lembranças e experiências. Para quê? Para quando nós estivermos numa situação onde tem inglês envolvido, nosso cérebro acessar essas janelas com boas lembranças e boas experiências. E se colocarmos no circuito fechado da memória, a gente só fica lembrando daquela coisa boa, ao invés de ficar lembrando daquela coisa ruim. Fez sentido aí? Então a gente precisa praticar, porque conforme a gente vai praticando, a gente vai errando. Mas se a gente está aprendendo mesmo, então a gente vai praticando, mas vai errando, mas vai aprendendo. Depois vai praticando, vai aprendendo, vai tendo bom desempenho, mesmo assim errando. Aí depois você vai percebendo que conforme você vai praticando, você vai ficando mais confiante. Repara que no relacionamento, só há confiança quando há diálogo, quando há comunicação, quando há prática ali do amor, da comunicação, da atenção, da paciência. Quando há prática desses fatores, a confiança é muito top. Quando não há prática disso, a desconfiança predomina. Então, se você quer ter boas lembranças, experiências, criar janelas com boas lembranças e experiências, você tem que praticar. Porque praticando, conforme você vai praticando, você vai vendo aquilo todo dia. Você vai vendo todo dia. Como você vai vendo isso todo dia, isso vai construindo dentro de você uma coisa normal. E o que é normal te gera segurança. Gera segurança em você. Tudo bem? Então, pratique para criar janelas com boas lembranças e experiências, tá bom? Para na hora de momento de uma leve tensão, o seu cérebro te levar para janelas boas, para te manter ali seguro, firme e focado ali no que você tem que executar, tá bom? Terceira e última, essa aqui é muito legal, essa aqui é bem racional. Você precisa acreditar que você é um eterno aprendiz, ou seja, você vai tropeçar no inglês, você vai errar, você vai falar errado, entendeu? Você vai pronunciar palavras erradas, às vezes em reuniões, às vezes com um colega. Isso vai acontecer, pode ficar tranquilo. Tira a fantasia de que isso não vai acontecer, porque isso vai acontecer. Então você precisa estar ciente disso. Você vai errar, você vai tropeçar, você vai cair. Mas não interessa se você vai tropeçar ou cair. O que interessa é o que você vai fazer depois de tudo isso, né? Você precisa levantar e continuar aprendendo. Você é um eterno aprendiz. Caiu hoje, amanhã você pode cair de novo, mas o tombo de amanhã vai ter que ser diferente do de hoje. Né? E assim sucessivamente. E assim você vai aprendendo. Tá bom? Então, voltando a tela aqui para mim.
É isso que eu quis compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Que o seu intelectual, ele é muito bom. O seu emocional também. Mas muitas das vezes o emocional, ele puxa, atrasa um pouquinho o nosso aprendizado no inglês. Então, pega firme, entendeu? Essas dicas que eu passei, pensa, memoriza, medita e aplique elas no seu dia a dia para você ter bons resultados, tá bom? Aqui embaixo eu deixei um link disponível para vocês, caso vocês queiram ter um acompanhamento mais de perto com a gente trabalha muito com essa parte também científica, a parte da mente do aluno, para a gente usar isso a favor dele. Se você tem interesse em nos conhecer, em saber como nós trabalhamos aqui, tem um link aqui embaixo, o link do passaporte, é só clicar nele, tá? Cadastrar o seu e-mail e também aqui embaixo deixar o seu like, ativar o sininho de notificação e se inscrever se você for novo, tá bom? E get some questions, please let us know. E tendo dúvidas, por favor, nos deixe saber, tá bom? I hope to see you soon. Espero ver vocês em breve. God bless you, Deus abençoe, and bye bye. See you.